Paulo escreve à igreja de Roma: o que falaremos diante de todas essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Acho que o que Paulo está fazendo aqui, então, é falar para aquele povo o seguinte: a gente tem coragem de dizer mais alguma coisa a respeito de Deus? Há alguma palavra? Há alguma canção? Há alguma expressão de louvor? Há alguma coisa que mereça ser colocada nesse rol de coisas maravilhosas que Deus fez, faz e fará por nós? Que diremos diante de tudo isso? Que falaremos? Ora, se Deus é por nós, então quem será contra nós? E aí entra mais um texto muito mal explorado nos adesivos de carro que nós vemos pelas ruas da nossa cidade. O que esse texto parece querer dizer, quando expropriado do seu contexto, é o seguinte: olha, Deus é meu valente guerreiro, Deus é o meu Deus forte, não que não seja, e contra mim ninguém pode. Não venha com o seu Deus que eu estou com o meu aqui. Desculpa a expressão, mas é só para vocês entenderem a leitura que fazemos disso aqui. É como se nós quiséssemos dizer para as pessoas: não venham, porque o meu santo é mais forte. A ideia é essa. Não é isso que o texto diz. Paulo está falando de sofrimento, de tribulação. Mas eu já percebi, como filho de Deus, que antes do mundo ser mundo, Ele me amava. De modo que diremos a respeito dessas coisas: se Ele, Deus, é por mim, nada poderá vir a me vencer, apesar de toda a luta, apesar de toda a dor. É esse o sentido do texto. Ou seja, passemos por tribulações, passemos por angústias, passemos por dificuldades, mas nós sabemos que lugar temos no coração do nosso Deus. Aquele, verso 32, que não poupou o seu próprio filho, que antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça ou pela graça, todas as demais coisas? Basicamente, o que Paulo está afirmando é que nós não devemos ficar excessivamente preocupados com as lutas dessa vida, com as tribulações da existência, porque olha só, meu querido, Paulo está a nos dizer: vocês acham que aquele que deu o seu bem mais precioso, que deu o seu próprio filho por mim e por você, que o entregou por todos nós, como Ele não dará a mim e a você a provisão de que precisamos? Como Ele não dará a mim e a você o sustento necessário para que sigamos em frente, apesar das dificuldades? Ora, vou tentar deixar isso mais claro. Se uma pessoa der a você a sua própria vida, a própria vida dela, se uma pessoa dá a você a própria vida dela, ou dá a você aquilo que ela tem de mais precioso, você julgará essa pessoa digna de confiança diante de outras necessidades que você possa vir a ter e ela tem condições de te ajudar? Eu vou dizer: meu querido, te amo, me ajuda aqui. É isso que Paulo quer dizer. Se Ele, Deus, não poupou o próprio Filho, se Ele não se privou do direito que tinha de nos deixar a língua e reinar soberano no céu, não precisando de nós como Ele nunca precisou, se Ele já fez isso, meu querido Vinícius, confie em Deus. Saiba que nada, tragédia absurda alguma, ou mesmo satisfação, por mais impressionante que seja, poderá superar a manifestação e o exercício do amor desse Deus sobre a sua vida. Mas o texto continua, verso 33. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Se foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e mais, está à direita de Deus, e mais, também intercede por nós. Paulo está usando um recurso de retórica, como um grande intelectual da época que ele era, versado em conhecimentos gregos, enfim, ele sabia do que falava. Vamos lá, dá uma olhadinha aqui.
Verso 33. Quem fará uma acusação contra você? Contra os escolhidos de Deus, se é Deus que nos justifica. Quem nos condenará? Aí Paulo responde: quem nos condenará diante do fato de que foi Jesus quem morreu? Ou seja, foi Jesus, o Filho de Deus, quem morreu. Mas você não está acreditando ainda? Paulo fala: e mais, foi Ele que morreu e ressuscitou. Ele venceu a morte. Mas você não está convencido ainda de que nada pode te separar do amor de Deus. Então saiba, Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele está à direita de Deus, sinônimo de poder. Isto é, aquele que morreu por você está sentado à destra do Pai Todo-Poderoso. Mas você ainda não acreditou que nada pode de fato te separar do amor de Deus. Você não está convencido disso ainda. Então, o Jesus que morreu, Ele ressuscitou, Ele está à direita do Pai, como se isso não bastasse. O que diz Paulo? E Ele intercede por vocês. Traduzindo: seus homens e mulheres de pouca fé, seus coitados, e eu estou me incluindo nessa, se saber que Jesus morreu por você, se reconhecer que Ele ressuscitou por você, se saber que Ele foi assentado à destra do Pai Todo-Poderoso, não é suficiente, saiba que Ele está a cochichar no ouvido do Pai e a interceder por você, mesmo diante dessas mazelas terríveis que você continua a praticar aí em seu coração. Gente, eu queria parar esse sermão por aqui. Eu sei que vão ter alguns que vão dizer amém, fala, Senhor, mas eu vou continuar. Mas eu queria parar ele aqui, porque, meus queridos, isso é lindo demais. Sei que eu estou ficando rouco, já tentando me convencer de que nada efetivamente pode me separar do amor de Deus, porque dá aqui o apóstolo Paulo 4 verdades espirituais e bíblicas para que qualquer indivíduo, por mais descrente que seja, acredite, creia que nada pode nos separar do amor de Deus. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Ele está sentado à destra do Pai e Ele ainda intercede por nós. Se tudo mais falhar, Jesus ainda está a interceder por um incircunciso qualquer, como eu e como você, por um gentio qualquer, como eu e como você. Verso 34, 35. Quem nos separará da mão de Deus que está em Cristo Jesus? E aí vem a parte mais linda do texto. Quem nos separará então desse Deus? Diante de tudo que eu já falei, Paulo pergunta. E é gostoso reproduzir as perguntas de Paulo. E eu vou traduzir para você agora, eu vou transferir para você agora. Diante de tudo que foi lido e explicado, eu tenho uma pergunta para fazer para a Brenda, para o querido Edmar, para a Raquel. Quem pode nos separar? O que é efetivamente poderoso, suficientemente potente para dizer: Eli, você está condenado, Gonçalo? Para dizer para Gilberto no passado ainda prevalece sob o olhar de Deus. Quem tem essa autoridade diante de tudo aquilo que Deus já fez? Diz então o texto: será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Eu quero ler isso com você de novo. Vocês acham essas coisas poucas? Vocês acham elas mais ou menos? Elas parecem coisas simples de se viver nessa vida? Eu não acho. Eu vou lê-las de novo. Tribulações, angústias, perseguições, e não é só perseguição, irmãos. Perseguição daqueles que abraçam o Evangelho, são perseguidos pelo mundo afora. A gente sofre perseguição no trabalho, dentro de casa, na igreja, na rua. Aliás, no Rio de Janeiro, do jeito que nós vivemos, a gente anda olhando para os lados. A gente tem a sensação psicótica de que nós estamos sendo perseguidos e talvez estejamos sendo perseguidos. Isso é o que é pior. Então, diante de tudo isso, Paulo coloca só coisas terríveis: a espada, o perigo, a nudez, a fome. Eu não desejo isso para ninguém. Não sei se eu tenho muitos inimigos, mas eu não desejo isso para os meus piores inimigos. Não desejo essas coisas para absolutamente ninguém. E elas são coisas terríveis de se viver. Mas o que, Paulo quer colocar aqui nesse texto é o seguinte: essa
Reparem os maiores desafios que um ser humano pode enfrentar nessa vida. Eu acho que Paulo listou alguns dos piores. O que está dizendo para mim é o seguinte: tudo isso é menor que o amor de Deus. Tudo isso é fraco diante do amor de Deus. Tudo isso não se compara. Se há uma escala, o amor de Deus está aqui e essas coisas parecem pequenas. E aí a gente entende Paulo ainda em Romanos dizendo: aprendi a me glorificar, ou me gloriar, perdão, não é Romanos legal. Aprendi a me gloriar nas tribulações. Aprendi a apreciar as tribulações. É aí que a gente se lembra de Tiago, capítulo 1, verso 2, quando ele diz: irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por diversas provações, sabendo que a prova da vossa fé não é vã no Senhor. Tiago está louco. Alô, acorda, Tiago. Como assim motivo de grande alegria o passardes por diversas provações? Ora, Tiago, se eu estou bem, eu estou feliz. Se eu estou mal, eu estou triste. Ninguém pode ter como motivo de grande alegria o passar por provações. Essa conta não fecha, Tiago. Não fecha para nós, mas para Deus ela fecha. Porque diante do amor de Deus, a maior das tribulações não poderá nos vencer. Não porque sejamos fortes, mas porque o amor de Deus suplanta, suprime, esmaga todas as demais coisas que possamos viver. Isso não é mensagem triunfalista, não. Isso não é autoajuda, não, viu? Dizendo para você que você é cabeça e não é cauda. Não, Paulo está dizendo que a gente vai sofrer sim. Que embora filhos de Deus vão sofrer sim, mas que esses sofrimentos não são maiores do que o Deus que nos amou e nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? E eu termino apenas lendo. Kim, põe na tela Romanos 8, de 37, ou melhor, de 36 até 39. Você consegue? Pode ir com calma, porque eu vou ler uma vez. Enquanto isso, nossos irmãos vão se preparando. A pergunta é, no verso 35: quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, diz Paulo: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas, em todas elas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Ou seja, não é vitória nossa, é vitória conquistada no nosso lugar. Pois estou convencido, diz Paulo, e Paulo sofreu umas chicotadas bem sinistras, irmãos, bem difíceis. Então ele não estava na maré mansa, não. Não estava escrevendo teologia no gabinete para ar-condicionado, não. Paulo estava a sofrer pela causa do Evangelho. Eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes. Paulo está jogando aqui uma figura de linguagem que vocês estudaram quando fizeram português há 500 anos lá no ensino médio, chamada antítese. Ele está opondo conceitos: morte, vida, altura, profundidade e outras coisas mais. Como quer dizer que tanto as melhores coisas que se experimentam, quanto as mais trágicas da existência, elas não são suficientemente fortes para